Queridos irmãos, a paz do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Como é bom poder estar num momento tão importante como esse, orando com o Brasil, e poder ter você aqui juntamente a nós, orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Para nós é sempre bom podermos estar na presença do Senhor. Nesse momento, eu quero compartilhar com você uma palavra vinda do coração de Deus para o nosso coração. João capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Então ela falou ao seu servente: por que a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: façam tudo o que ele disser. Queridos, essa passagem é um clássico da Bíblia Sagrada. Fala a respeito do primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa passagem é um momento de festa. O contexto dessa passagem estava acontecendo um casamento. Os noivos haviam se preparados, haviam arquitetado tudo, planejado tudo, fizeram a lista de convidados e dentre essa lista estava Jesus e os seus discípulos, a sua mãe. O que acontece é que a festa estava acontecendo maravilhosamente. As pessoas se alegrando, as pessoas dançando, as pessoas regozijando. O problema é que o imprevisto aconteceu. O imprevisto de ter faltado o vinho. Sabe, meus irmãos, existem muitos momentos na nossa vida que nós até que planejamos, nós até que preparamos tudo. Eu mesmo estou casado há 1 ano e 4 meses, 5 meses com a minha esposa. Eu ainda lembro quando estávamos planejando a nossa festa, planejando os convidados, planejando o que haveria na festa. Só que no momento do planejamento, nós não esperamos que aconteça um imprevisto, algo que não estava dentro das nossas previsões. O que acontece é que nessa passagem, o imprevisto aconteceu, o vinho acabou. A mãe de Jesus, por trás dos bastidores, comentou com Jesus, ela soube do que havia acontecido e foi até Jesus dizendo: meu filho, não tem vinho, acabou o vinho, meu filho. E interessante que, diante dos imprevistos da nossa vida, é interessante como Jesus ele é poderoso e como é que ele é sereno diante daquilo que nos traz desconforto. Ele é o nosso Senhor que nos mantém calmos e tranquilos em meio aos imprevistos da nossa vida. Enquanto Maria estava um pouco desesperada, enquanto os trabalhadores por trás dos bastidores estavam desesperados, a Bíblia diz que Jesus olhou para sua mãe e disse: que tenho eu contigo, minha mãe? Ainda não é chegada a minha hora. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que, por mais que hajam imprevistos na nossa vida, por mais que aconteçam coisas que nós não estávamos esperando, quando Jesus é convidado para dentro da nossa festa, para dentro da nossa vida, Jesus é poderoso para transformar imprevistos em providência na nossa vida. E isso aqui é muito poderoso, meu querido, porque Jesus não foi convidado para fazer milagre no primeiro momento. Jesus não foi convidado simplesmente: olha, Jesus, vem aqui para o meu casamento, porque se acontecer alguma coisa complicada, o Senhor irá operar o milagre. Não, não, não. Jesus foi convidado porque os noivos tinham prazer na presença de Jesus ali naquele lugar. Eles convidaram Jesus porque a presença de Jesus naquele ambiente era muito bem-vinda ali naquele lugar. Então compreenda, aprenda com esses noivos, que possamos aprender com esses noivos aqui dessa passagem. Não queira convidar Jesus apenas quando você estiver em momentos desastrosos da sua vida. Você quer um conselho aqui nessa noite? Convide Jesus antes que a guerra aconteça. Convide Jesus antes que o gigante se levante. Convide Jesus, traga Jesus para dentro da sua vida antes que as portas se fechem. Mostre para Jesus que você quer Ele por perto, não porque você quer simplesmente os benefícios que Ele tem para dar, mas porque a presença dEle na sua vida
é muito importante. E quando o imprevisto acontece, Jesus estava ali para trazer providência. Talvez você me ouve aqui essa noite e você está dizendo, pastor, a minha vida está de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Eu havia planejado tanto o meu 2022. Eu esperava que seria de uma forma e já está de outra forma. Você talvez está igual a Abacuque, querendo que Deus mude as circunstâncias da sua vida. É engraçado que no capítulo 1 de Abacuque está desesperado, dizendo, Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou clamar e o Senhor vai ficar em silêncio? É como se Abacuque estivesse dizendo, Deus, muda as circunstâncias na minha vida. No capítulo 2, Deus responde para Abacuque dizendo, Abacuque, obreiro, o justo não vive por vista. O meu justo viverá pela fé. Mas no capítulo 3, você percebe, meu querido, Deus não muda as circunstâncias na vida de Abacuque. Deus não muda o quadro e o contexto em que ele estava inserido. Pelo contrário, Deus usa as circunstâncias para mudar o próprio Abacuque. Perceba que está acontecendo o mesmo problema do capítulo 1. Mas a diferença do capítulo 1, que era um capítulo onde Abacuque estava desesperado, comparado ao capítulo 3, é que no capítulo 1 Abacuque está agoniado, mas no capítulo 3 Abacuque está transformado, porque ele muda a sua oração. E ele diz, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, ou seja, ainda que o meu ano não esteja indo como eu planejei, ainda que no meio da festa o imprevisto aconteceu, ainda que no meio dos aplausos o vinho terminou, não importa, versículo 18, eu todavia não me alegro por circunstâncias, a minha alegria não está vinculada à porta aberta que tem que se abrir, a minha alegria não está vinculada se eu estou ou não com saúde, não, mas eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque compreendeu que nem sempre Deus irá mudar as circunstâncias na nossa vida, mas Deus irá usar as circunstâncias para mudar a nós mesmos, meu querido. Você talvez esteja clamando, Senhor, muda o quadro, e talvez você não esteja percebendo que Deus está usando essas circunstâncias para mudar e tratar você. É por isso que no capítulo 2, Jesus diz para sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Talvez você está aqui assistindo esse programa, esperando que Deus venha fazer algo muito rápido, mas Jesus está falando contigo aqui nesse momento, dizendo, aprenda a esperar com paciência no Senhor. Aleluia. Aprenda a crer que o fato de Deus aparentemente não esteja trabalhando, Ele está no controle da sua história. Eu sei que nós, como seres humanos, queremos ver alguma coisa. Nós queremos ver Deus logo fazendo as coisas de um dia para a noite. Mas existem coisas que Deus trabalha no processo. É por isso que Jesus respondeu para sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Talvez você não esteja ainda desfrutando de algum milagre, mas calma. Jesus tem a hora certa para tudo. Eu discordo de uma frase que alguém diz, Deus tarda, mas não falha. Não é verdade. Deus não tarda, mas não falha, não. Deus sempre chega na hora certa. Aleluia. Creia nisso. Acredite nisso. E o que a Bíblia diz, que quando Jesus deu essa resposta à sua mãe, a Bíblia diz que Maria falou para os seus serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. O que Maria queria dizer é, a resposta está com ele. A solução está com Ele. Ele é quem tem a direção. Ele é quem sabe o que vai fazer. Ele é quem tem a forma. Ele é quem tem todo o poder. Ele é quem vai trazer à existência aquilo que não existe. Com Ele está a providência. Compreenda aqui nessa noite, querido, de tudo que você precisa é pegar todas as tuas expectativas que muitas vezes você coloca sobre homens, coloque no Senhor Jesus Cristo. Com Ele está o poder. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra e debaixo da terra. Quando Ele fala, o mar tem que se acalmar. Então Maria diz, fazei tudo quanto Ele vos disser. E a Bíblia diz
que Jesus disse, enchei essas talhas aí de água. E eles encheram as talhas de água. E quando eles falam, eles encheram as talhas de água, porque, meu querido, aprenda uma coisa, se você quer desfrutar de milagres, se você quer que a sua oração tenha resultado, então aprenda a obedecer o que Jesus está pedindo para você fazer. Aprenda a fazer exatamente aquilo que Ele está mandando você fazer. Existem coisas, tempestades que passamos por obedecer à voz de Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz que os discípulos obedeceram a voz de Jesus e eles foram para o meio de uma tempestade. Mas existem tempestades que nós entramos por desobedecer a voz de Deus. Como Jonas. Pastor Salomão Júnior, qual é a diferença de entrar numa tempestade por obedecer e por não obedecer a voz de Deus? Simples. Quando você entra numa tempestade por desobediência, você pode ter certeza, meu irmão, que você precisa se consertar urgentemente, porque você está debaixo de rebeldia. E você pode a qualquer momento ser jogado no mar, como Jonas foi jogado. Mas quando você entra numa tempestade por obedecer a voz de Jesus, acredite, esse mesmo Jesus que deu uma ordem, e talvez você por obedecer entrou numa tempestade, Ele é o mesmo Jesus que virá por sobre as águas revoltas da sua vida e vai dizer, fica tranquilo, porque é agora que eu mostrarei para você que quando eu falo, que quando eu ordeno, eu zelo, eu cuido de todos aqueles que obedecem a minha voz. Esses homens, esses serventes obedeceram a voz de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles enchem as talhas com água, Jesus diz, olha, agora levai ao mestre Sala. Levai a quem de direito, ao responsável por esta festa. E quando eles foram levando ao mestre Sala, o processo da transformação de água para o vinho foi acontecendo no meio do caminho. E quando eles chegaram até o mestre Sala provou do vinho. Ele não sabia qual era a procedência, ele não sabia de que lugar veio. Ele só conseguiu desfrutar do vinho, do milagre já pronto. Aprenda uma coisa, tem milagres na nossa vida que nós iremos desfrutar do início do processo, durante o processo e a consumação do milagre. Agora existem milagres que nós só vamos desfrutar como o mestre Sala, do final do processo. Sabe por quê? Porque existem sementes que são plantadas diariamente. Talvez você ainda está em pé, não é porque simplesmente é por o acaso ou por conta de sorte, mas porque alguém está orando por você, porque alguém está clamando por você. A semente da oração, intercessão de alguém tem te mantido de pé, porque a semente, ela germina, cresce e dá frutos. E sabe o que é mais lindo de toda essa passagem, meu querido? E eu estou encaminhando para o final, o mais lindo de toda essa passagem é que a Bíblia diz que quando o vinho, a água é transformada em vinho, o mestre Sala prova e diz, geralmente as pessoas, os donos da festa, costumam conservar o melhor vinho no início da festa. E para o final da festa, deixa aí o resto. Mas vocês estão, de parabéns, porque até agora vocês têm conservado e mantido o melhor vinho. Eclesiastes 7:8 diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E sabe o que é interessante nessa passagem, meu irmão? É que todos os serventes, Maria, todo mundo que está por trás dos bastidores, viram que a água transformou em vinho. Só que os noivos não sabiam que a água tinha acabado o vinho. Os noivos não sabiam que tinha faltado vinho. Os noivos estavam lá se alegrando, estavam regozijando. E por trás dos bastidores, eles não sabiam que tinha acabado o vinho. Mas a Bíblia diz que mesmo eles não sabendo que o vinho tinha terminado, eles não sabiam também que o vinho a água tinha sido transformada em vinho. A providência de Deus aconteceu por trás dos bastidores. Mesmo eles não sabendo do milagre, Deus realizou o milagre. Pastor Salomão Júnior, me explique melhor, eu vou te explicar.
Existem milagres que Deus irá permitir você enxergar. Existem portas que irão se abrir e você vai ver que ela se abriu. Existem livramentos que Deus ele vai dar para a sua vida, para a tua casa, que você vai conseguir desfrutar e enxergar. Mas existem milagres que Deus irá fazer por trás dos bastidores, mesmo você não vendo, mesmo você não sabendo, Deus está agindo no secreto. Mesmo você não percebendo, eu conto um testemunho sempre. Eu vinha do trabalho um determinado dia, eu cheguei de moto em casa, e quando eu cheguei de moto estava chovendo muito, eu estava com a capa de chuva, de capacete, com a mochila. E quando eu cheguei em casa, desci da moto, muita chuva mesmo, uma chuva torrencial. Desci da moto, fui entrando na grade lá, abri a grade, abri a porta, entrei em casa. E depois de alguns minutos, o meu avô foi lá: Júnior, você não viu o que aconteceu? Eu disse: que aconteceu o quê, meu avô? Ele disse: você não viu? Eu disse: viu o quê, meu avô? Ele disse: você chegou agora de moto na chuva com a mochila. Algumas pessoas iriam assaltar você. Mas quando iriam te assaltar, você tirou o capacete, o outro gritou dizendo: é o pastor Salomão Júnior. Vamos embora, que ele é irmão. Eu não vi, irmão. Eu não vi, mas Deus deu o livramento. Eu quero hoje ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus fará milagres sim, que você vai enxergar. Deus irá abrir portas que você irá ver e abrindo. Mas se você crer nesse momento, onde você estiver, na sua casa, pelas mídias sociais, pelo Facebook, Instagram, pela TV, pela rádio, por onde você estiver, se você crer, aí onde você está, levante a sua mão. Porque eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você irá sim dar culto em ação de graça pelos milagres que você está vendo. Você sim irá dar culto em ação de graças pelos livramentos que Deus vai fazer você enxergar. Você sim vai dar culto em ação de graças pelas portas que você vai enxergar e abrindo. Mas o que eu quero ministrar hoje sobre a tua vida é que Deus fará milagres no secreto. Creia que Deus já está abrindo essa porta aí que você necessita. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Você não precisa ver. Apenas creia que o céu está se movendo nessa noite. Apenas creia que o milagre está chegando sobre a sua vida. Receba a saúde aí nesse hospital. Receba a saúde aí na sala da sua casa. Receba a resposta de Deus hoje sobre a sua vida. Aleluia. Receba hoje algo que vem do céu sobre o teu coração. Deus é Deus que faz milagres na nossa vista, mas Ele é Deus também que faz milagre no oculto e no secreto. Eu imagino que aqueles noivos depois, alguém contou para eles: acabou o vinho. Meu Deus, e agora? Calma. Jesus estava por trás dos bastidores operando milagre. Fique com esta palavra aí onde você está. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar por este homem, por esta mulher, por esse jovem, por esta pessoa que está nos ouvindo. Que haja, Deus, um milagre sobre a vida dos teus servos. Que possamos ser gratos, sim, pelos milagres que estamos enxergando. Mas que possamos ser gratos também por aqueles milagres que nós não vimos, mas o Senhor fez. Pelos livramentos que nós não percebemos, mas o Senhor deu. Muito obrigado, porque Tu és um Deus que opera na luz, mas é um Deus que opera também no secreto. Muito obrigado, Jesus. Em Teu nome nós te agradecemos. Amém. Fique com essa palavra em nome de Jesus.